Hoje a gente vai falar de uma palavrinha que causa um certo tipo de arrepio na maioria de nós brasileiros, que é a palavra juros. Para muitos, juros é um sinônimo de dívidas, né, de coisas ruins. Pelo menos eu, desde que eu me entendo por gente, toda vez que eu ouvia essa palavra, eu sempre associava isso a algo muito negativo, a algo muito ruim. Quando a gente ouve, normalmente o que vem na nossa cabeça? Juros de cartão de crédito, juros de financiamentos, juros de qualquer outro tipo de empréstimo. Então sempre está associado a algo ali muito negativo. E sim, os juros eles podem, sim, ser esse pesadelo financeiro, ser todo esse caos. Mas, e se eu te disser que esse mesmo vilão, ele também pode ser um herói na hora de construir a nossa tranquilidade financeira? Olha, eu vou confessar para você que quando eu descobri realmente o que os juros pro lado do bem ele pode fazer, ele pode nos ajudar, para mim foi um completo divisor de águas. E eu digo isso porque eu não tinha noção sobre isso. Isso nunca foi ensinado na escola. Inclusive, eu acho um absurdo as escolas, não sei se hoje já tem, né, mas no meu tempo, não existia essa educação financeira, era muito básico ali a matemática e não estava associada à gestão financeira desde cedo. Então, cresci e acredito que muitos de nós brasileiros crescemos acreditando que juros é sempre algo ali muito negativo. E se a gente for para um lado da força, a gente consegue potencializar as nossas chances de ter um futuro mais tranquilo, de estar financeiramente mais viável. E é isso que eu quero mostrar um pouco nesse vídeo aqui pra você, tá? Como é que a gente faz o dinheiro trabalhar pra gente, trabalhar ao nosso favor, com os juros ao nosso favor, em vez de ser uns juros que a gente olha de uma forma negativa, né? Então fica comigo até o final do vídeo que eu vou tentar explicar o máximo possível pra você. Vou começar pelo básico, tá? Primeiro, o que são juros? Juros nada mais são do que a rentabilidade, os rendimentos, o lucro que alguém recebe quando ela empresta dinheiro. E hoje, basicamente, existem duas situações em que os juros eles aparecem na nossa vida. A primeira é quando a gente paga os juros. Ou seja, é quando a gente vai lá e pede um dinheiro emprestado. Seja um financiamento de um carro, seja um empréstimo pessoal. E o mais conhecido que é aquele rotativo do cartão de crédito. Aqui, os juros, eles são uma espécie de custo que a gente paga por usar um dinheiro que não é nosso. Então, quando a gente vai lá no banco pedir um empréstimo, o banco vai dizer, claro, meu amor, que eu vou emprestar o dinheiro para você. Mas você vai precisar pagar um valor a mais, porque você vai estar usando o meu dinheiro. E é o que a gente chama do juro ruim, é o lado vilão do negócio, tá? E existe uma outra situação, que essa situação é até então muito desconhecida pra gente, né? Até a gente chegar talvez nessa idade aqui dos 30 e pouco, é quando a gente recebe juros. E essa é a grande maravilha da vida. E isso acontece quando a gente empresta o nosso dinheiro e recebe esse mesmo custo da pessoa que nos pediu esse dinheiro emprestado. Tá, Gabi, mas agora o que significa? Que eu tenho que sair emprestando meu dinheiro para as pessoas? Vamos lá, não é bem assim, tá? Normalmente, isso acontece quando a gente faz um investimento. A gente está emprestando, na verdade, o nosso dinheiro e a gente vai receber lucros, rendimentos por ter emprestado o nosso dinheiro. Tá, Gabi, mas para quem que eu estou emprestando esse dinheiro, então? Normalmente a gente empresta o nosso dinheiro para o governo ou para bancos e instituições financeiras. Então, quando você ouve falar de tesouro direto, isso significa que quando a gente entra lá no aplicativo nosso, vai lá e investir, e a gente escolhe a opção do tesouro direto, isso significa que eu estou emprestando o meu dinheiro em forma de investimento para o governo e o governo vai me devolver esse dinheiro somado a um lucro, a uns juros, a um rendimento. Então, aquela partezinha verdezinha ali do Nubank que a gente olha rendimentos, esse lucro que o governo está devolvendo para a gente e está nos pagando por a gente ter emprestado o nosso dinheiro para ele. A mesma coisa acontece quando a gente entra pelo mesmo aplicativo, vai lá na área de investir e a gente escolhe as opções de CDBs. O que isso significa, Gabi? Significa que eu também estou emprestando o meu dinheiro, mas não é para o governo, é para algum banco, para alguma instituição financeira. E aí a lógica é a mesma, você empresta o seu dinheiro e o banco ou instituição financeira, ela devolve o seu dinheiro também acrescido de um lucro, de um rendimento. Esse é o considerado os juros bom. Até aqui acho que tá tudo bem, né? E aí só para você ter uma noção do quanto que o juro vilão ele é ruim, a taxa de juros que a gente paga de um cartão de crédito anual, ela tá em mais de 400%. Quando a gente vai para o lado dos investimentos, que é quando a gente empresta o dinheiro, normalmente as taxas anuais, elas giram ali em torno entre 10%, 14%, são taxas que oscilam, mas vai depender muito, né? Mas só para você ter uma noção da diferença. Quando você recebe juros de um dinheiro que você empresta, a taxa que é, né? 10%, 14%, ali vai depender. E uma taxa quando você vai pagar juros, que é uma taxa anual de mais de 400%. Só para você pegar a ideia do vamos evitar o juro vilão, né? Vamos pro lado do juro
herói, do juro bonzinho ali, tá? E aí, Gabi, como é que a gente calcula um pouco dessa taxa que você tá falando de rendimentos, né? Normalmente, o cálculo dos juros, ele é sempre um percentual mensal ou anual em cima do investimento que você está fazendo ou do empréstimo que você está pegando, que foi esses números que eu falei ainda agora, né? 400% ao ano em cima do dinheiro que você vai pegar emprestado, ou entre 14% e 15%, vai depender do investimento que você está escolhendo. Então, quando você entra no app, eu vou botar aqui o do Nubank só para exemplificar, você vai escolher lá, por exemplo, o Tesouro Direto e vai escolher uma das opções, você vê lá, Selic mais uma taxa, né? Normalmente, essa informação é o percentual que você está contratando. Quando você olha ali a Selic, por exemplo, você pesquisa no próprio Google ali, Selic hoje, vai te dar o percentual. Essa é uma taxinha que ela vai variando. Então, hoje a Selic está 15% ao ano. Então, quando você escolhe esse investimento, que percentual de juros você está contratando? 15% mais esse percentualzinho que ele deixa fixo ao ano. Então, esse é o percentual que você está contratando, tá? Quando você vai no CDB, similar ao Tesouro Direto, você vai ver lá 100% do CDI. Aí você faz a mesma coisa, você pesquisa ali no Google quanto é que tá o CDI. O CDI, ele normalmente é uma taxinha que acompanha a taxa Selic. Eu não vou entrar em detalhes agora sobre o que é isso, pode ser um outro vídeo. Mas você consegue acessar rapidamente na internet esse valor e, beleza, se tiver 15%, às vezes estão sempre um pouquinho abaixo da Selic, a taxa CDI, você já sabe que para esse investimento que eu estou contratando aqui, que eu vou emprestar esse meu dinheiro, a rentabilidade contratada vai ser 100% vezes a taxa CDI. Se a taxa CDI tiver 15%, é 100 vezes 15%, e aí você vai ter a sua taxinha contratada, tá? Então é só para, a título de informação, você saber onde é que essas informações estão ali na prática, tá? Vamos para uns exemplos práticos, que eu acho que é mais fácil a gente conseguir tangibilizar um pouquinho o que é isso. Vamos lá. Um exemplo que é legal trazer, que é mais básico aqui para vocês conseguirem entender. Gabi, contratei aqui, estou fazendo um investimento em um CDB, né, emprestando meu dinheiro aqui para o banco, e eu estou vendo que está 100% do CDI. Se o meu CDI tiver 15% ao ano, significa que, ao final de 12 meses, se eu colocar, por exemplo, R$ 1.000 nesse investimento, significa que eu vou ganhar ao final de 12 meses os R$ 1.000 mais os seus juros, o seu rendimento que você está ali emprestando, que é esses 15% ao ano. Então, qual o valor que eu vou receber no final de 12 meses? Você vai lá pegar a calculadora super rapidamente, vai colocar os seus R$ 1.000 vezes os 15% contratado, que vai dar R$ 150. Então, ao final de 12 meses, você vai ganhar os seus R$ 1.000 mais R$ 150. Ou seja, R$ 1.150. Até aqui, ok? E aí, agora a gente entra numa próxima sessão, que é os tipos de juros. E aí tem um vídeo que eu adoro, que eu assisto, onde ele fala que a primeira paixão da mulher tem que ser o JC, que são os juros compostos. E aí eu vou te explicar agora aqui, visualmente numa planilha, pra gente conseguir entender bem isso, qual que é a mágica dos juros compostos. Bora lá, vamos aprender agora o que de fato são esses juros compostos na prática e como é que eles têm um impacto ao longo do tempo. A ideia aqui é mais para trazer um exemplo, tá, gente? Então, para conseguir explicar para você e você conseguir ter a dimensão do impacto positivo que os juros compostos eles têm ao longo do tempo ali nos nossos investimentos, e a maioria dos investimentos que a gente vai fazer, eles são movidos a juros compostos, eu preciso explicar para você o que são os juros simples, tá? Que foi o que eu falei anteriormente, né? Existem dois tipos de juros, juros simples e juros compostos. A ideia aqui não é que você aprenda nenhum cálculo, você saiba fazer, isso aqui é mais para eu conseguir tangibilizar para você como é importante você investir desde agora e o impacto que isso tem ao longo do tempo. Para começar, basicamente, o que são juros simples, Gabi? É quando o seu lucro, a rentabilidade do investimento que você está fazendo, ele é calculado em cima do valor inicial que você vai aportar, do valor inicial que você vai colocar ali no investimento. Então, aqui tem uma planilha que eu trouxe até para a gente conseguir exemplificar a diferença, tá? Entre simples e composto. Então, olhando para o simples, que é essa linha verde, a gente tem uma planilha com mês a mês, botei como se fosse o ano de 2023, e a gente vai fazer o quê? A gente vai aportar R$ 1.000 num investimento X, tá? Então, vamos supor que a gente vai, escolhe lá o investimentozinho no nosso aplicativo. Ah, vou investir nisso aqui. Bora. Quanto você vai colocar? Vamos colocar R$ 1.000. Quanto é que vai render mês a mês a partir desses R$ 1.000? E aí vamos partir da ideia de que a gente não vai colocar mais dinheiro nenhum. Deixou R$ 1.000 lá, foi, deixa lá. Bora ver o que vai gerar até o final do ano. Você não vai colocar mais nenhum dinheiro ali, tá? E vamos supor que esse investimento que você colocou, esses R$ 1.000, ele tem um rendimento de 1% ao mês. Quanto é 1% ao mês de R$ 1.000? Aí a gente vai colocar vezes esse 1%. R$ 10. Então, o que significa? Nos próximos meses, eu vou receber R$ 10 todo mês. Porque o juros simples é o quê? É o lucro em cima do valor inicial que você colocou.
Então, se 1% em cima do valor inicial que eu coloquei de R$ 1.000 é R$ 10, todo mês eu vou acrescentar R$ 10 no meu investimento. Em janeiro eu coloquei 1.000. Próximo mês, 1.010. Próximo mês, 1.020, 1.030, 1.040, 1.050. E aí, em dezembro, eu vou ter 1.110. Então, é simples, juros simples, já diz, né? Beleza até aqui? Agora a gente vai para a grande mágica, nossa grande paixão, que são os juros compostos. O que são juros compostos? O que difere ele dos juros simples? No juros simples, a gente entendeu, né? A rentabilidade, o lucro que a gente vai receber em cima daquele investimento que a gente colocou, ele vai ser sempre calculado em cima desse valor inicial. Então, é 1% ao mês? É 1% ao mês dos R$ 1.000 que a gente colocou. E sempre vai ser isso. Então, é R$ 10, R$ 10, R$ 10, R$ 10, R$ 10. Agora, os juros compostos, ele é diferente. Por quê? Porque ele vai ser, vamos supor que é a mesma taxa, é 1%. Só que esse 1%, que é o que a gente vai receber de lucro, ele não vai ser em cima do valor inicial de R$ 1.000. Ele vai ser sempre em cima do último valor atualizado. Então, se eu coloquei R$ 1.000 aqui inicialmente, próximo mês eu vou receber 1% de 1.000. R$ 10. Fica igualzinho ali o juros simples. Só que no outro mês, eu não vou receber 1% em cima dos mesmos R$ 1.000. Vou receber 1% em cima dos 1.010, que aí já vira 1.020. E aí, no outro mês, eu vou receber 1% em cima do valor anterior. Então, percebe que isso vai virando uma bolinha de neve, vai crescendo, porque é sempre um lucro de 1% em cima de um valor atualizado. Então, não é dos R$ 1.000 lá do começo, é sempre do último mês, que é o valor total mais o lucro que você está recebendo. Então, quando a gente olha aqui e compara, no juros simples, você, ao final de dezembro, você recebe 1.110, nos juros compostos, você recebe, ao final, R$ 1.115. Vamos lá, ser sincera, né? Um ano a diferença vai ser de 5,67? Sério que é isso? E aí é que entra a graça e a importância do que eu sempre falo. Juros ao longo do tempo. Vamos entender esse impacto que os juros vai ter ao longo do tempo? Vamos lá. E aí até esqueci de mostrar aqui antes para vocês. Vou abrir aqui. Se você olha os juros simples, todo mês R$ 10, né? Então, eu vou ter um lucro de 10, mais 10, mais 10, mais 10, mais 10. Até, se botar 5 anos, é R$ 10 sempre em cima do valor inicial, que foi R$ 1.000. Quando você vai para os juros compostos, você está vendo R$ 10, 10 e 10, 10 e 20, 10 e 30, 10 e 41, 10 e 51. Isso vai exponenciando. Então, para que vocês consigam comparar ali a diferença entre juros simples e juros compostos, tá? E aí vamos entender agora um pouquinho o impacto que os juros compostos têm mais ao longo do tempo. No anterior, a gente investiu R$ 1.000 e a gente não fez mais nada. Só que agora a gente vai fazer um aporte inicial, um investimento inicial de R$ 10.000 e a gente vai colocar R$ 200 também todos os meses. Então, coloquei R$ 10.000 e todo mês eu vou investir ali mais R$ 200. E a nossa rentabilidade, ela vai ser a mesma do exemplo anterior, 1% ao mês. E aí, só um ponto importante, que eu até vi num vídeo também antes, investidor, uma pessoa investidora é uma pessoa que investe todos os meses. Então, o fato de você colocar um dinheiro em um local e deixar ele lá só rendendo, sem fazer mais nada, isso não torna você uma pessoa investidora. Uma mulher investidora, ela aporta um valor, mas ela também coloca, tá sempre ali alimentando as suas caixinhas, os seus investimentos para esse dinheiro crescer mais rápido. Então, vamos entender. No juros simples, eu botei R$ 10.000 e todos os meses, quanto é que fica? Eu vou 1% de 10.000, então eu tenho 10.000, vezes 1%, R$ 100. Então, no juros simples, o que acontece? Eu vou ganhar R$ 100 todos os meses. 100 em fevereiro, 100 em março, 100 em abril. Então, ficar 10.000, 10.300, 10.600, 10.900 e assim vai. 300, 300, 300, certo? Porque eu estou ganhando 1% em cima dos 10.000, que são R$ 100, mais os R$ 200 que eu estou aportando todo mês. Então, ao final, eu tenho 13.300. Nos juros compostos, é a sacada. Eu vou ganhar 1% em cima de 10.000 nesse mês, no outro mês eu vou ganhar 1% de 10.300, 1% de 10.603 e assim sucessivamente, né? 1% em cima do saldo anterior. Mas mais os R$ 200, tá? Então, nos juros compostos é a mesma coisa. Vou ganhar 1% em cima do saldo atualizado, mais R$ 200 todo mês. Ao final, vou ter ali uns valores próximos, né? Similares. Tá, Gabi, ao longo de 10 anos eu vou fazer exatamente a mesma coisa. Já coloquei os 10.000 em 2023, mas ao longo de 10 anos eu vou aportar todos os meses os mesmos R$ 200. 200, 200, 200, 200. Ao longo de 10 anos, olha o impacto que tem dos juros simples para os juros compostos. Os juros simples,
R$ 45.700. Juros compostos, R$ 78.031. Então, aí você começa a ver a graça e o impacto. Aí vamos lembrar, investimento inicial, R$ 10.000, que a gente botou em 2023, 1% ao mês, que vai render. Investimentos mensais, R$ 200 todos os meses, por 120 meses, que dá os 10 anos. O investimento total seu até aqui, que você tirou do seu bolso, foi 34 mil. Somando os 10 mil iniciais, mais os 24 mil, que são os aportes de 200. Então, do seu bolso, você tirou 34 mil há 10 anos. E, Gabi, tá dando 78 mil. O que é esse resto? É o seu lucro em 10 anos. Então, só de lucro, sem você fazer nada, só botando, nada que eu digo, né? Só botando duzentinhos todo mês, vai te dar um lucro de R$ 44 mil em 10 anos. Gabi, daqui a 20 anos, quanto que eu teria de diferença? No juros simples, R$ 81.700. Nos juros compostos, R$ 303 mil. Só de lucro em 20 anos, eu botei aqui 10 anos, em 20 anos, seria R$ 245.541. Deu para entender o impacto que os juros compostos têm? Era isso que eu queria mostrar para você, tá? O quanto que simples, tudo bem, você colocou R$ 10.000 inicialmente, mas só o fato de você investir todos os meses R$ 200, olha o impacto que isso vai ter ao longo do tempo. Por isso que eu sempre falo, né, gente? Principalmente quando a gente pensa em aposentadoria. Quanto antes você começar, melhor. Não é o mesmo impacto que tem aqui, tá? São R$ 200 todo mês. Olha a grana que a gente consegue receber ao longo do tempo. Imagina isso para uma aposentadoria, né? E aí, consegui te convencer do impacto que R$ 200 pode ter na sua vida ao longo do tempo? Gente, para mim foi uma descoberta absurda quando eu comecei a compreender realmente o que é o investimento, a importância da gente investir constantemente e que a gente não precisa ter uma renda enorme ou investir um volume gigantesco de dinheiro, porque o pouco, como vocês estão vendo, ele pode fazer uma grande diferença. Ah, Gabi, entendi os juros compostos, gostei, quero aportar ali meus R$ 200 inicialmente nos investimentos. Onde eu coloco esse dinheiro? Basicamente, todos os investimentos que a gente tem hoje, quando a gente entra ali no Nubank, no Inter, no seu aplicativo ali da sua corretora, do seu banco, você pode buscar o Tesouro Direto, que é quando a gente empresta para o governo, você pode buscar pelos CDBs, tudo isso, todos esses investimentos, eles já trabalham com juros compostos. Alguns pontos importantes. No exemplo, você viu que você está aportando R$ 200 ao longo de 10, de 20 anos. O ideal é que você vá aumentando esses seus aportes ano a ano, pelo menos. Vamos pensar que você vai aumentar a sua renda, vamos pensar que você vai conseguir fazer uma renda extra. Então, o ideal é que todo ano você consiga aumentar esse valor, principalmente quando a gente pensa nos efeitos da inflação. Então, aqui no Brasil, a inflação ela é muito grande e ela vai sempre ali consumindo um pedaço do nosso salário. É aquele grande exemplo que a gente consegue tangibilizar, né? Um café que você comprava por R$ 8, agora você compra por 16. Imagina o preço desse café possivelmente daqui a 10 ou daqui a 20 anos. Então, para a gente conseguir driblar os efeitos da inflação e ele não diminuir o nosso poder de compra ou não consumir todo o nosso investimento, todo o nosso lucro, idealmente, você vai precisar aportar sempre um valor a mais para a gente conseguir ir driblando os efeitos da inflação, tá bom? Acho que é isso, espero que eu tenha te ajudado. Até mais!